Deus vai sustentar seu povo por meio daquilo que ficou conhecido como o maná? Êxodo. Os livros do Antigo Testamento, eles tomam por título, o significado do próprio texto. Então, Êxodo significa saída. Então, todo o livro do Êxodo conta a saída do povo do Egito e até quase a entrada na terra de Canaã. A terra ficou conhecida como a terra que foi prometida por Deus, E aí nós vamos ler os capítulos 16, de 1 a 21. Eu convidei você a abrir a Bíblia, porque mesmo projetando o texto, os slides eles vão passar, eles não ficarão disponíveis todos os slides durante todo o sermão. Então fique com a sua Bíblia aberta, vale celular, tablet, mas desative as notificações, para você não ser tentado a olhar alguma postagem que possa acontecer durante o culto. Amém? Todos encontraram? Vamos fechar os olhos? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós vamos ler Tua Palavra agora. E a Tua Palavra é profunda, Tua Palavra é o Senhor falando a nós. A Tua Palavra foi escrita para o nosso cuidado, para a nossa instrução. E vamos ler uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Podemos ser tentados ao lermos essa história a não fazermos nenhuma relação conosco, a deixarmos lá no passado aquela história como algo que aconteceu com o povo de Israel, que se chamaria povo de Israel, não fazermos nenhuma ponte para os nossos dias e percebermos o quanto parecermos. Corremos vários riscos de sermos extremamente racionais e observarmos pontos que para nós são importantes, mas o que queremos mesmo é ouvir Tua voz, Senhor. Queremos ouvir o que o Senhor quer para nos ensinar, tem para nos ensinar. Há na preparação do sermão, sim, uma proposta que o Senhor já colocou no nosso coração, mas cremos que Teu Espírito aplicará no coração de cada pessoa aqui presente aquilo que é necessário para caminharmos contigo e parecermos mais com o Senhor Jesus. Portanto, não depende de nós, mas depende do Senhor, e é nisso que confiamos. Oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração. Não permita que a gente seja duro, insensível, que a gente fique sentado cheio de nossos pressupostos. Por Tua misericórdia e por Teu amor, move nosso coração em Tua direção, Pai. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ler de forma alternada. O texto está projetado ali. Eu vou pedir que vocês passem aí, ok? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós?
Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. E o Senhor disse a Moisés: no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Leia comigo. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Eu quero que você imagine uma situação agora dentro da sua casa. Imagine que você, isso vai ser realidade para alguns, né? Infelizmente. Mas imagine que você, de fato, está desempregado e que dentro da sua casa não há mais absolutamente nada para se comer. Ok? Tem alguém prestando atenção? Ok? Ok? Então esse é o desafio, quero que você imagine isso. Você está numa situação em que as pessoas começam a ligar para a sua casa porque você está devendo a todo mundo. Inclusive você pegou dinheiro emprestado na igreja, você tem vergonha de aparecer no culto. Quando você olha para a cara dos irmãos, parece que eles estão te cobrando. Mas essa é a sua situação, muito difícil, ok? Então agora, diante dessa situação, imagine que aparecem algumas oportunidades. Elas estão numa ordem aleatória. Mas imagine que a primeira oportunidade que aparece para você é trabalhar numa empresa de fumo. Você sabe que cigarro faz mal, você não fuma e não deixa que ninguém fume. Se tem uma coisa que você é contra, é fumo. Mas você sabe que precisa arrumar aquele emprego e mais. Você precisa que as vendas de cigarro aumentem. Porque se elas não aumentam, você pode ser mandado embora. E mais, o seu salário está atrelado ao quanto você vende. Quanto mais cigarro você vende, maior é o seu salário. Perguntas: você trabalharia nessa empresa? Você aceitaria essa vaga de trabalho? Segunda situação. A segunda oferta de emprego é muito interessante também, mas o ambiente não é muito legal. Você trabalhará fora do país, o que é extremamente interessante. O lugar, Las Vegas. O salário, $10.000 por mês. Alguns disseram amém? É isso. Você será gerente de um cassino. O ambiente não é dos melhores. Em Las Vegas, você que já foi lá, sabe que independente do horário do dia, as pessoas estão fumando, bebendo uísque e olhando para aquelas máquinas e jogando. É muito comum ver pessoas viciadas, outros que pedem tudo, há muita bebida e coisas muito ruins.
mas fazem parte do ofício, afinal, são o público que vão ali usar dos jogos do cassino. Lá em Las Vegas, tudo é legalizado, direitinho. Você aceitaria essa vaga? Terceira situação. A terceira oferta de emprego é a menos promissora, mas pelo menos você ganharia a estabilidade que muita gente sonha. Você trabalharia numa fábrica de armas. Tudo é muito sigiloso, mas não há nada de errado. Salário razoável, dá para sobreviver. Contudo, lá no fundo, você sabe que as armas feitas por aquela fábrica chegam a mãos erradas e talvez até nas mãos certas sejam usadas para fazer o mal para muita gente. Há em você uma certa crise de consciência, mas também não há nada de errado. Você aceitaria a vaga? Última opção: engajar-se em um ramo político. Seria uma base de apoio de um partido qualquer. Você sabe que o dinheiro que chega ali vem de tudo que é canto, inclusive de coisas que são ilegais. Mas você deixa claro, bem claro: eu não participarei de nada de errado, embora você saiba que lá no fundo o seu salário é fruto de crimes e de coisas que você mesmo não aprovaria. Mas ainda assim, você aceitaria a vaga? Lembra que lá no início, você está numa situação onde não há nenhum grão de arroz dentro de sua casa. Eu quero que você pense que, mais do que dizer sim ou não para alguma dessas situações, e abrir aqui um debate que não vai acontecer, e eu não vou responder ao final do sermão, eu espero que você mesmo responda o que você diria para alguma dessas situações ou para todas elas. A questão é que quando nós precisamos sobreviver, nós às vezes abrimos precedentes que são até para nós de coisas essenciais, porque chegamos a um limite, e a um limite assim não previsto. Todos nós aprendemos que durante a vida a gente junta algum fundo de reserva. O que muita gente não espera é que o fundo de reserva acabe, ou que a gente chegue a situações tão extremas que a gente precise pensar em abrir a possibilidade de fazer coisas que jamais passariam na nossa mente. Há vários filmes que falam sobre sobrevivência, e sobrevivência é uma palavra que está ligada ao sustento, que é o foco desta noite. E tem um filme chamado Alive, que mostra a queda de um avião, né, nos Andes, né, na Cordilheira dos Andes. O avião cai, aquela tragédia toda, muita gente morre, alguns ficam vivos, e aí eles têm um tempo para serem localizados e eles precisam se manter vivos. E aparecem várias crises no filme, e uma delas é quando não se tem mais o que comer e eles precisam decidir comer carne humana ou não. E eles olham assim, não para os que estão mortos, porque os que estão mortos já estão em estado de putrefação, então já não se tem mais estômago para comer, mas eles começam a olhar para os que estão vivos, e pensando assim: aquele camarada já viveu muito, ele pode virar um bife, né? Então eles começam a olhar a partir da ótica da sobrevivência, e abrir a possibilidade, inclusive, de comer carne humana. É aquele filme que você se pergunta assim: você comeria carne humana? Não, não responda. A história do Êxodo é muito interessante, porque você tem um povo que estava sofrendo lá no Egito, com trabalhos forçados. A gente nem tem noção do que é isso. No Brasil existe trabalho escravo, mas assim, não é tão comum, não está presente assim na maioria dos círculos que nós conhecemos. Existem pessoas que ganham um salário miserável, é diferente de trabalho escravo. E a gente deve concordar que o salário mínimo deveria permitir que as pessoas sobrevivessem.
ou seja, tivessem um mínimo de dignidade, mas isso não acontece. Então, lá no Êxodo, as pessoas estavam sobre trabalho forçado, elas tinham que produzir tijolos, e elas tinham que produzir ao som das chibatadas, porque se elas não produzissem os tijolos necessários, elas seriam chicoteadas, porque elas não alcançaram a meta, 100 tijolos, 1000 tijolos por dia, sei lá, mas elas tinham uma meta para cumprir todos os dias, estando saudável ou estando doente. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Então, era aquele trabalho de 7 dias por semana, não tinha descanso. Não tinha trabalhar 8 horas e depois o que contava era hora extra com adicional noturno. Não tinha 2 descansos semanais ou dia para cultuar o Senhor. Não tinha isso. Quando o povo cogita a possibilidade de sair do Egito, o rei do Egito diz assim: esse povo está com tempo para pensar bobagem, então a gente aumenta a exigência da produtividade. Tinha que produzir 1000 tijolos, passa para 2000, mas vamos dificultar. Agora quem vai catar as palhas para eles botarem fogo, queimar os tijolos, são eles mesmos. Então aumentou a produtividade, mas aumentou também o trabalho. Aquele povo não tinha só que fazer os tijolos, ele tinha que catar o material e dar conta da produtividade. O texto diz que Deus ouviu o clamor do povo, o sofrimento, Deus atendeu, e o povo sai do Egito. Sair do Egito, eu fico imaginando assim, deveria ser uma maravilha, né? Você está saindo daquele trabalho escravo. Imagine então que você estava sob um trabalho escravo, Deus te tira de ali. O que passa na sua cabeça? O que está por vir? É aquela expressão que o pessoal cola em adesivo no carro: o melhor de Deus ainda está por vir. Uau! E tudo começa com a abertura do Mar Vermelho. E aí você aprende agora que você está servindo um Deus que abre o mar. Meu irmão, o que tem depois do mar? Uma maravilha. Só isso que pode ter do outro lado do mar. Só que o povo se depara com o deserto. E como toda viagem, né? Como toda boa pessoa que se prepara para a viagem, a gente prepara, na roça se fala embornar, um fardo, né? Aquele negócio você prepara, farofa, frango, arroz. O pessoal, antes de sair voado do Egito, eles celebraram a Páscoa, né? Então, enfia pão na bolsa, bolo, a gente come. Só que um dia essa comida acaba. Demorou quantos dias para essa comida acabar? Não sei. Mas parece que ela não durou muito. Porque o que acontece é que o texto vai começar dizendo que 45 dias depois. Ou seja, esse povo está caminhando, a comida está com eles estão comendo, estão em crise com algumas coisas, mas eles estão comendo, então as coisas não estão tão em crise. Em determinado momento acaba a comida, mas o pior acaba a comida e a perspectiva de aparecer comida. Não é aquela situação que você olha para o lado e vê um pé de manga, não, vou comer a manga, ou vou comer a jabuticaba, não tem nada ao redor, não tem padaria. Não tem onde arrumar farinha para fazer pão, não tem forno, não tem absolutamente nada, eles estão vivendo no deserto. E aí, irmão, se tem um negócio, como já dizia o Betinho, quem tem fome, tem pressa, né? Acho muito interessante quando às vezes a gente adia a fome das pessoas e a gente fica muito preocupado com a alma do indivíduo. Como a minha formação está numa área chamada missão integral, eu tenho muita dificuldade, inclusive, de falar de que existem almas lá fora. É porque eu não consigo ver o ser humano dissociado de seu corpo. Ele tem corpo, ele é uma pessoa, sua alma está aqui. Nós só conhecemos a pessoa ou sua alma porque conhecemos essa pessoa. Então é como se de alguma forma nós nos deparássemos com alguém que tem fome e a gente dissesse como primeira coisa assim: primeira coisa, faça o discipulado. Depois nós vamos lhe arrumar uma cesta básica. É difícil ouvir o evangelho quando está com fome. Difícil? Para não dizer que é praticamente impossível.
Então a gente precisa estar muito atento que esse ser humano que tem fome, a fome, ela produz algumas angústias, que essa pessoa começa a não pensar de forma mais racional, então ela começa a pensar na sua aflição e na questão de sobrevivência. E uma das coisas que começa a acontecer é a reclamação. Mas a reclamação, ela é fruto da fome. Se esse povo tivesse de barriga cheia, esse povo não reclamaria. Mas como esse povo está com a barriga vazia, ele começa a olhar para Moisés e procurar um culpado e procurar alguma situação que vá resolver a questão da fome, porque a fome é urgente. E aí o povo reclama, irmãos. Mas sabe o que tem interessante? O povo não ora. Olha, o povo de Deus. Mas o povo não ora. Onde você ouviu em Êxodo 16 que o povo orou e pediu a Deus comida? Não pede? Mas não pede mesmo. Porque quando a gente está muito aborrecido com alguma coisa, uma das coisas que a gente tem dificuldade de fazer é oração. Só que às vezes a gente dissocia como se fôssemos santos de tal forma em que nossas aflições e nossas angústias não abalem inclusive a nossa vida devocional. E isso não é verdade. Nossa vida devocional é extremamente influenciada pelo nosso estado emocional. Então, se você está mal, suas orações vão mostrar alguém que está mal. Se você chora continuamente, isso é um diagnóstico de que seu coração está mal. Se alguém está falando uma frase simples, olha para essa cruz, você começa a chorar, não é que a cruz está fazendo um efeito, é porque você está mal. É só uma cruz. E existem emoções que precisam ser lidas por nós. O povo não consegue orar. O povo não ora. E nem Moisés consegue dizer para o povo assim, vamos orar, porque Deus vai nos sustentar. Irmãos, vamos fazer uma retrospectiva. Se a gente estivesse lá, algum de nós poderia dizer assim, puxa, Deus acabou de abrir o mar vermelho, fazer aparecer pão é a coisa mais fácil do mundo. Mas o povo não consegue nem lembrar do milagre que passou há 40 dias atrás. Porque o povo está com a barriga roncando de fome. Então, se a gente não consegue entender o estado emocional desse povo, a gente não consegue entender a reclamação que ele faz, a queixa que ele faz, e eu não consigo perceber que muitas vezes eu posso estar nesse lugar de alguém que está reclamando com Deus. Se abre os Salmos, meu irmão, do 1 a provavelmente o 150, você vai encontrar metade dos Salmos o salmista reclamando das coisas. Na quarta-feira passada, nós lemos o Salmo 83, eu estava brincando ontem que o Salmo 83, se você apertar a folha da Bíblia, sai sangue. Porque o salmista no Salmo 83, ele está com tanta bronca do que está acontecendo lá fora, que o pedido dele é assim, Senhor, esmaga ou arranca a cabeça deles. Gente, eu preciso entender que esse salmista, ele está falando da profundidade da sua alma, de alguém que está muito, muito triste, muito aborrecido com tudo que está acontecendo. E olha que maravilha, Deus nos entende. Isso é fantástico para mim. Às vezes a gente maqueia nossos sentimentos por meio de expressões vazias nas nossas orações. Se você fosse gravar a sua oração, esse é um exercício que você pode fazer. Grave a sua oração, ora com o celular gravando. Pense nas palavras que você usa repetidas vezes. Repetidas vezes. Isso é tão interessante que às vezes as pessoas vêm de fora, e um dia fazendo discipulado, uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu não sei orar, porque eu percebo que quando vocês oram, vocês rimam. E eu nunca rimei nas orações, a não ser para falar das ações, do amor de Deus que atinge a minha dor, que fala do seu clamor. Estou rimando. E aí eu percebi que a gente orava rimando, e eu falei, meu Deus, há algo errado, tudo em mim está errado, por isso eu preciso ter o Senhor ao meu lado. E aí eu percebi na fala daquela pessoa que existia nas minhas orações um monte de jargão, a começar da expressão inicial. E aquilo foi me incomodando de tal forma
que muitas vezes eu com o coração aborrecido começava dizendo: Pai, muito obrigado. Quando na verdade eu deveria dizer para o Senhor: Pai, o Senhor conhece como eu estou chateado. Mas certas palavras não podem ser ditas, porque muitas vezes elas vão mostrar o que há dentro do nosso coração, e como mostrar o que há dentro do nosso coração se deveríamos parecer pessoas melhores do que nós somos? Como abrir o coração e confessar diante de pessoas que pensei algo que o só referir aqui de púlpito esvaziaria metade da igreja? Não pensei nada não, tá, irmãos? Só para explicar. Mas é para mostrar que muitas vezes, tendo esses sentimentos, ou passando perto deles, sou ensinado ou fui ensinado a ignorá-los, quando Deus disse: fala com o coração. E aí esse povo que reclama, Deus ouve a reclamação. Ninguém faz uma oração para pedir pão a Deus, e Deus está providenciando o pão. Ninguém pediu pão a Deus, grave isso. Não é preciso pedir pão a Deus, porque Deus sabe exatamente as nossas necessidades. Talvez você lembre da oração que o Senhor Jesus ensinou, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E talvez a sua lembrança seja apenas para dizer assim: pastor, mas está escrito lá, Jesus nos ensinou a pedir. Jesus nos ensinou a pedir ou a entender como suficiente o pão de cada dia? Irmãos, a Bíblia está cheia de expressões, de autoafirmações sobre Deus, do tipo: Deus é refúgio e fortaleza. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor e ao seu redor. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. A palavra de Deus está cheia de expressões dizendo quem Deus é e o que Deus faz constantemente. Eu não preciso pedir para Deus: Senhor, me proteja. A oração é outra, irmãos. A oração é: Pai, eu sei que o Senhor é refúgio e fortaleza, mas eu estou com medo danado de passar em frente à cidade de Deus amanhã. Se um helicóptero caiu, o que é do meu Siena? A questão não é a proteção de Deus, mas eu entender que Deus está me protegendo e eu estar com o coração tranquilo diante daquilo que Deus está fazendo, ou do que Deus vai fazer ainda na minha vida. Então, se esse povo não reclama, eu entendo que muitas vezes a minha murmuração, embora eu não esteja fazendo em forma de oração, ela é ouvida por Deus, porque Deus ouve tudo o que eu falo. Falo com palavras ou falo aqui dentro da minha cabeça. Eu posso não dizer palavra nenhuma, posso estar resmungando aqui na minha cabeça, e Deus está ouvindo os meus pensamentos e sabe exatamente o que eu penso. Deus conhece a profundidade do coração do seu povo e daqueles que também não são seu povo. Deus conhece exatamente a nossa necessidade, irmãos. E aí, a resposta de Deus é com o maná. Um negócio difícil para Chuchu de explicar. Sabe por quê? Porque a gente não viu o maná. A gente tem a descrição técnica. Números vai falar que o maná parecia com uma semente. Algumas pessoas amassavam, faziam bolo com ele. Mas ele vinha no formato de um orvalho, uma escama fina. Como é que se junta nisso e forma uma imagem? Pouco importa. A questão é que Deus manda um alimento completamente diferente, chamado maná. E há três questões que me chamam muita atenção no maná, e a primeira delas se chama rotina. As pessoas têm problema com a rotina, né? Em geral. As pessoas até dizem que de vez em quando é bom mudar a rotina ou quebrar a rotina, porque a rotina ela é cansativa, a rotina ela é chata. Se você disciplinar seu corpo a levantar 5:30 da manhã, quando você não quiser, o seu corpo vai abrir os olhos às 5:30 da manhã, sem o despertador. E aí você vai acordar e vai dizer assim: puxa corpo, eu queria dormir até mais tarde. E você volta e ele dorme, ele é obediente.
Mas você aprende que a disciplina traz aquela questão. Eu tenho por hábito levantar às 10 para as 6 da manhã para fazer a minha devocional. E aí, todos os dias, Deus resolve me acordar 5h35, 5h32. Aí eu falo, Senhor, era 5h50. E aí, o sono vai embora, irmãos. Só volta depois do almoço. Mas como o pastor está na igreja, não tem lugar para dormir, a gente trabalha. E aí a gente levanta, vai ler a Bíblia, faz devocional, canta, ora. E aí depois começa a rotina do dia a dia, levanta, arruma a criança, faz café, chama a mulher que está dormindo ainda. E aí as coisas vão. Rotina, assim é todo dia. Se a gente tem a coisa resolvida por muito tempo, às vezes a gente acaba não criando uma rotina. E aí é que está o aspecto interessante. Deus disse assim, você vai levantar todo dia, você vai colher a quantidade que você vai comer durante o dia, não tenta juntar para o outro dia, porque se você juntar para o outro dia, vai estragar. Eu acho que tinha brasileiro no grupo. E aí, juntou um espertinho, juntou mais. Deus não vai ver? Juntou mais. E aí estragou. Começou a cheirar mal, Moisés com super olfato. Tem maná estragada aí. Ficou com raiva, ficou irado com aquilo. E aí Deus está dizendo, não falei para buscar todo dia? Mas irmãos, para que buscar todo dia se a gente pode juntar para ter a semana toda dentro de casa, irmãos? Você está vendo o exercício que Deus está fazendo? Diariamente. Acho muito engraçado quando você pergunta para um crente assim, ei irmão, como é que está a sua vida devocional? Pô pastor, estou lendo a Bíblia 3 vezes por semana, mano. Impressionante como ainda está vivo um miserável desse. Crente faz isso, tem que estar morto. E eu não estou brincando não. Sabe por quê? Porque ele assume uma mediocridade. É como se ele dissesse assim, não, eu almocei essa semana 3 vezes. Você não almoçou 3 vezes essa semana. Você almoçou 7 vezes, se bobeou, você repetiu o prato. Comeu janta, café da manhã, alguns lancharam, outros comeram pastel aqui na rua Laurindo. Outros foram tomar açaí na Mazé. Outros comeram Big Laurindão. Mas todo mundo comeu mais do que 3 vezes. Mas nós assumimos o fato de que não é preciso falar com Deus todos os dias. Como é que isso pode acontecer? O que Deus está dizendo é assim, eu sou o alimento de vocês. Eu é que sustento vocês. Se vocês não entenderem que eu sustento, vocês não vão me buscar todos os dias. Irmãos, no mundo religioso, muitas vezes as pessoas vão para a igreja nos dias sagrados, Páscoa, Natal, Pentecostes, outros vão porque é o Ramadã, outros vão porque é não sei o que, é meio de jeito, outros vão porque tem uma campanha. Se você precisa de uma motivação que não seja se alimentar de Deus, você não entendeu que precisa receber do maná todos os dias. O maná é diário. A gente precisa entender. Mas há uma coisa interessante também no maná, é que o maná é libertador. Os nossos trabalhos do mundo, né? Em si, quando eu falo do mundo, estou falando do mundo pecaminoso, não, estou falando da sociedade. O trabalho global, ele é escravizador. Acho que essa é a palavra. Ele gera de fato escravidão. Eu amo ver pessoas que dizem assim, eu não posso sair daquele trabalho porque lá eu tenho plano de saúde. Porque perder o plano de saúde com o SUS do jeito que está, gente. Mas ele trabalha 22 horas por dia. Mas ele preocupa com o plano de saúde. Deus não atua no SUS, né? O plano de saúde é libertador para muita gente. Tem gente que ganha ticket de alimentação.
Ó, se não fosse aquilo, rapaz, R$ 18 por dia, isso é de Deus. Multiplica por 20 dias, R$ 360, dá para comprar. E aí a pessoa fala assim, rapaz, mas esse trabalho está te afastando de Deus. Não, não pode. Esse ticket é que me sustenta. E o vale transporte, sem ele eu nem vou para a igreja. Realmente não deveria nem dar para você vir para a igreja, né? A não ser que alguém use de forma que não deveria usar. Irmãos, as pessoas estão presas às suas relações trabalhistas, e o que eu mais vejo é gente longe de Deus por conta dos seus trabalhos. E sabe por que elas estão lá? Elas dizem, olhando nos meus olhos, pastor, é com esse dinheiro que eu sustento a minha casa. Pastor, é com esse dinheiro que eu mando dinheiro para missões. Pastor, é com esse dinheiro que eu faço isso ou aquilo. Elas estão escravizadas, elas não confiam mais em Deus, elas confiam na estabilidade, no trabalho, naquela relação, naquele benefício. Elas têm um pavor enorme. Vai que eu vou ter que ir para o Souza Aguiar. Aí passou o filme do garotinho entrando no Souza Aguiar. E sabe o que eu recebi essa semana? As pessoas rindo e debochando do garotinho, porque estava lá, não cuidou da saúde pública, então agora experimenta. É como se fosse um castigo, né? A gente é tão miserável para fazer isso, tão miserável. Existem coisas que foram circuladas, eu nem sei se elas são legais no sentido literal da palavra. Uma delas é a foto do Sérgio Cabral, lá na penitenciária com o uniforme verde, estampou capa de jornal. E as pessoas se divertem com aquilo, sabe por quê? Porque elas, agora está pagando, miserável. Você fez, não fez? Você inaugurou o Bangu 8, agora experimenta. Você está percebendo como é que há em nós um instinto pecaminoso, escravizante, daquilo que não é de Deus? Nós largamos as coisas de Deus em troca dessas coisas e nos apegamos a elas pensando que elas nos darão sustento. E aí nós nos deparamos agora com um governo estadual que dividiu o salário de novembro em 7 vezes. Eu quero pensar o de dezembro, né? Será em 12. O de janeiro em 15 e assim vai. Eu fico pensando, as pessoas que ganham, por exemplo, um salário de R$ 2.100 e nesse mês de novembro receberam R$ 300. O que elas vão fazer? Sabe o que elas fazem? Elas vão para a rua quebrar tudo, num ato de desespero, porque na verdade a confiança delas estava naquela estabilidade financeira, e elas experimentam um caos, mas nunca a perspectiva de, eu vou pedir para Deus e confiar que Deus, aquele mesmo que mandou o maná, aquele que abriu o mar vermelho, Ele vai fazer esses R$ 300 multiplicar. Nós encontramos o desespero, porque percebemos que estávamos escravos daquele dinheiro que recebíamos. Escravos, dependentes. Se ele não entrar na nossa conta, desespero à vista. Exatamente isso. E eu quero que você pense, se em dezembro não entrar R$ 1 na sua conta, talvez as palavras daqueles irmãos mais fervorosos do que eu, seja, está repreendido, pastor. Mas meu irmão, a besta já dividiu o salário em 7. Dividir isso em mais vezes é bem possível. E eu estou falando sério. Terceira coisa que me chama muita atenção. O maná nunca acaba. Nunca acaba. Quanto tempo vai durar a crise no Rio de Janeiro? E se ela durar 40 anos? Quem está aqui está preparado para 40 anos de crise? Olha bem para essas pessoas, você pede dinheiro emprestado para elas, hein? Continue com a mão levantada, muito bem. 40 anos,
que o povo comeu maná no deserto. 40 anos, não foi 40 minutos, nem 40 dias, 40 anos. Sabe o que é ficar desempregado 40 anos? O povo no deserto sabia. Eles não trabalhavam, eles não comiam, eles não colhiam, não plantavam, eles não regavam, eles dependiam única e exclusivamente de um maná que caía todas as manhãs, durante 40 anos. 40 anos. Sabe quando o maná cessou? É só você olhar ainda no texto de Êxodo 16, olha para o versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná há 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Depois de 40 anos, Deus providenciou trabalho para as pessoas. 40 anos. Olha para mim. O maná é uma expressão para dizer que quem sustenta a nossa vida é Deus. Ele é o provedor do nosso sustento. Significa que o maná apareceu quando ninguém podia trabalhar, ninguém podia colher, e ninguém tinha o que fazer. Deus providenciou o sustento. Enquanto o povo pode trabalhar, enquanto o povo pode sair, enquanto o povo pode pescar, enquanto o povo pode plantar, o povo viveu disso. Mas quando o povo estava ali no deserto e não tinha condições de fazer nada disso, Deus providenciou o maná. Significa que se nós vivemos no Rio de Janeiro, ou no Brasil, situação semelhante, eu não tenho dúvidas de que Deus providenciará o maná novamente. Mas eu não falo de um orvalho que você tem que colher lá de manhã. Pode ser esse também. Mas eu falo, irmãos, de Deus providenciar o que comer, vindo das mãos daqueles que a gente nem imagina. Deus não está pedindo para nós nesta noite dizemos assim: se Deus quiser, não nos faltará o sustento. Ele não quer que nos falte o sustento. Ele não quer. Quando Deus olhar para a sua situação e perceber que você está de fato numa situação que não há saída, como estava lá o povo, Ele providenciará a resposta exata para que não falte aquilo que você precisa. Isso nunca acabou. A gente às vezes faz referência ao maná dizendo que ele está lá no Êxodo. Mas nós experimentamos o maná de Deus. Quero concluir e caminhar com você em algumas considerações ainda. A Bíblia diz que a gente deve ser em tudo agradecido. Talvez seja um dos versículos mais difíceis de se cumprir. Em tudo dai graças. Significa que quando você estiver diante de alguém que se ama muito, assim, amou muito, e essa pessoa está morta dentro de um caixão, a oração que se faz é: eu te agradeço, Pai. Significa que quando você está empregado, você diz: eu te agradeço, Pai. Mas quando você está desempregado, você também diz: eu te agradeço, Pai. Só que a grande questão é que quando a fome bater, a gente também precisa continuar dizendo: eu te agradeço, Pai. Mas olhando para a ótica do deserto, é muito possível perceber que nós não estamos, de certa forma, preparados para enfrentar as situações mais extremas da nossa vida. Mas eu quero reafirmar: Deus continua cuidando de nós. Nessa semana eu fui à casa da Maria Lúcia. A Maria Lúcia, ore por ela. Ela tem a apneia do sono. Ela bate nas pessoas de noite. Eu acho que é desculpa. Mas a dona Darcy dormiu lá, tomou uma surra. Olho roxo e tudo mais. Mas, assim, aí ela caiu de novo da cama, está com a costela dolorida. Ela está dormindo com o neto, né? Tem que fazer uma investigação se não foi o neto. Mas ela caiu da cama. E aí,
Eu tinha que fazer uma reunião com ela, fui lá à casa dela para filar o café, né? E chegando lá, a dona Darcy, da Paraíba, ou da Flórida agora, né? Porque ela é uma mulher internacional, mora tanto em João Pessoa quanto em Boca Raton, em Orlando, uma coisa chique. E aí a dona Darcy estava contando uma história que falou muito ao meu coração. E como faz referência à igreja de Tomás Coelho, eu achei muito importante compartilhá-la aqui, mesmo sem autorização dela. Acho que ela vai deixar. A dona Darcy tem 3 netos, né? Certo? E aí ela contou que o Bruno, quando era pequenininho, foi diagnosticado com meningite. Ela não soube falar meningite, mas ela falou que era a meningite mais grave, né? Provavelmente a meningocócica. Talvez. Mais uma meningite, uma forma de meningite. E aí foram feitos 2 exames e o Bruno foi diagnosticado com meningite, foi internado em estado relativamente grave. E ela pediu para que as pessoas orarem e a igreja de Tomás Coelho começou a orar pela saúde do Bruno. O detalhe é que a dona Darcy, assim como sua família, ninguém era crente. Ninguém fazia parte da igreja. E aí quando o Bruno estava internado, passou uma médica e olhou para o Bruno e disse assim: por que esse menino está internado? E aí disse: ué, ele tem meningite. E a médica disse: não, esse menino não tem nada. Ah, como não? Eu tenho certeza, esse menino não tem nada. E aí foi fazer o exame de novo. Você sabe o resultado. Não deu nada. Mas o Bruno teve 2 diagnósticos de meningite, com exame. Foi retirado lá o líquido, né? Da coluna, certo? Da medula, é isso? Não sei. Então foi lá feito o exame, foi diagnosticado com meningite. Você sabe qual é o resultado? O mesmo que aconteceu com o carcereiro. Toda a casa veio para esta igreja, agradecendo a Deus o milagre que aconteceu. Quando a dona Darcy me contou aquilo, eu fiquei pensando assim: cara, como olhar para o passado e lembrar o que Deus fez por nós, mexe com a gente no presente, né? Como isso é marcante, né? Às vezes a gente fala do hoje, daquilo que estamos vivendo hoje, mas é porque a gente, como o povo, não tem a capacidade de olhar para a semana passada, para o mês passado, ou para 10 anos atrás, que seja, e perceber o que Deus fez na minha vida. Tem gente que já entrou pela porta dessa igreja, foi extremamente agraciado e abençoado por Deus, mas não tem a condição de olhar para o passado e perceber a mão de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre sua família. Pessoas que estão cegas, completamente cegas do sustento de Deus e da bênção de Deus, se fecharam diante de sua hipocrisia, diante das mentiras que estão dentro do seu coração, são incapazes de perceber os milagres. E eu virei para a dona Darcy e disse assim: dona Darcy, conte isso, dona Darcy, para as pessoas. Porque talvez o Bruno hoje pudesse estar fora da igreja. Ele não está, ele está lá na igreja Batista da Flórida. Talvez o Bruno hoje estivesse caminhando por caminhos tortuosos, e a sua avó precisasse lhe dizer: meu filho, um dia quando você tinha 5 anos de idade, Deus providenciou um maná na nossa casa, e você foi curado. É preciso lembrar a nossa mente, o nosso coração dessas coisas. Por isso, que se de alguma forma a gente quer manter a situação sob o nosso controle, Deus precisa enviar a crise. A crise que estamos vivendo no Rio de Janeiro é necessária, a começar por nós, igreja. Do que precisamos para viver como crentes fiéis ao Senhor? Talvez as pessoas durante muito tempo apresentaram o Evangelho como templos, denominações e tantas outras coisas. Mas talvez chegue o tempo que Deus está colocando diante de nós, para que nós como povo possamos aprender ou reaprender a comer o maná todos os dias. Deus pode fazer isso durante 40 anos, como fez com o povo, mas Ele vai fazer isso até o dia que nós encontrarmos com Ele. Eu queria que você lembrasse da expressão que nós cantamos lá no início.
eu estava chamando atenção não é puxão de orelha não, chamando atenção para que eles observassem. Quando eu cheguei aqui na igreja, eles estavam cantando a música, e eles cantavam a parte do eu me rendo aos seus pés. Eu perguntei para eles assim, quando a gente vai dizer eu me rendo, como é que a gente diz? Eu me rendo. É assim? Não, não é assim. Se a gente pensar na profundidade da palavra, é aquela entrega total. Por isso que o poeta do cântico disse assim, eu me lanço aos teus braços. É entrega, é se colocar de joelhos, é dizer, Senhor, eu quero assumir a falência do Fábio. Eu preciso aprender a depender de Ti. Se nós não declararmos falência, nós vamos continuar com o controle aqui nas nossas mãos. O estado de calamidade do Rio de Janeiro aponta para o estado de calamidade que há dentro do Fábio. E esse estado de calamidade não é resolvido com medida provisória, nem com a ação de corte de gastos, mas com o joelho rendido diante de Deus, dizendo, eu preciso de Ti. Ah, irmão, eu queria mesmo que você se lançasse de joelhos no chão. Que você clamasse do fundo do coração, que você precisa só de Deus. Eu queria que a gente de fato acreditasse que se a gente tivesse com a conta negativa, não seria necessário se submeter a nada que fosse contrário ao Evangelho do Senhor Jesus para que houvesse sustento na nossa casa. Mas não foi isso que aconteceu com o povo. O povo de Israel disse, é melhor ir para o Egito do que ficar no deserto com Deus. Foi isso que o povo disse. É melhor voltar para o Egito do que ficar com Deus. Talvez a gente se venda por causa de um salário no final do mês, mesmo que seja contrário à palavra de Deus. Se você quer voltar para o Egito, aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar de gente que entendeu que o deserto, mesmo com Deus, é o melhor lugar do mundo. Mas estar no deserto não é fácil. Não há nada ao nosso redor. Nada. Só a presença de Deus. Queria convidar mesmo que você se lançasse de joelhos no chão, se você pode. Que você dissesse, Senhor, eu preciso me render aos teus pés. Preciso acreditar que o Senhor cuidará de mim e que não será preciso fazer nada que o Senhor desaprova para que o sustento esteja dentro da minha casa. Feche seus olhos. Se você pode, se coloque diante dos joelhos, diante do Senhor.